segundo módulo da nossa especialidade de economia. O tema para esta aula é a história da economia. Se você parar para pensar, você vai perceber que a história da economia se relaciona diretamente com a história da humanidade. Onde os homens vão, a economia também vai. No início da humanidade, nos nossos primeiros pais, a gente vê isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Eles eram apenas coletores e caçadores. O que é isso? Eles iam no campo e colhiam os frutos do campo. Ou eles caçavam os animais do campo. Eles não plantavam e nem cuidavam de animais. Eles simplesmente colhiam, usufruíam o que a natureza tinha. Não beneficiava e não colhia em excedente. Não existia economia. Mas a partir do momento que o homem começou a plantar e cuidar da plantação, colher em um excedente para que ele pudesse comercializar, aí começa a história da economia. Isso acontece também com a pecuária. O homem agora ele vai domesticar os animais, acontece com ovelhas, acontece com cabritos, depois o gado. Aí ele domestica, aí ele cuida, aí ele, quando tem bastante, ele pode vender em outros lugares, aí já é comercialização. Se você lembrar, você vai ver que as primeiras rotas comerciais surgiram lá no Oriente, a rota da seda, por exemplo. Produtos eram manufaturados, produzidos na Índia ou na China. Esses produtos andavam por elefantes, camelos, por mais de 1000 quilômetros e eram comercializados na Europa. Ou seja, produção, distribuição e comercialização, economia em alta. Então, com isto, a comercialização começa a existir, a economia começa a existir. Quando chega no período que inicia a Idade depois de Cristo, a economia começa a prosperar com os grandes reinos, como por exemplo o Império Romano, depois o Império Otomano. Aí a economia funciona, os produtos eles eram produzidos, eles eram exportados e eram vendidos. Mas a Igreja Católica ela atrapalhou bastante o desenvolvimento da economia. Apesar de que, quase ou mais de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles e Platão, eles elaboraram os primeiros conceitos de economia. Anota aí, Aristóteles e Platão, os primeiros conceitos rudimentares de economia, onde eles estudaram as dificuldades das riquezas das nações. Mas quando a economia começa a funcionar como a economia que nós conhecemos? No ano de 1776, Adam Smith ele escreve um livro, uma investigação da natureza da riqueza das nações. E aí ele desenvolve conceitos econômicos iguais aos que nós praticamos hoje. Não foi por acaso que depois que as pessoas, os professores, os cientistas, estudando, se debruçando nas teorias de Adam Smith, não foi por acaso que acontece na Inglaterra a Revolução Industrial. Ou seja, as pessoas percebem que elas têm que produzir mais e melhor e com melhor qualidade, conseguir rotas de exportação, de comercialização, rotas fáceis, viáveis, e que esses produtos sejam ansiados, sejam desejados por consumidores em outras partes do mundo. E aí começa a desenvolver a roda da economia. John Stuart, já no século XIX, pertinho de nós, John Stuart ele elabora, ele melhora os conceitos de economia. E a partir daí, todas as nações se preocupam em produzir, e produzir cada vez melhor, distribuir, conseguir boas rotas de distribuição e vender, comercializar esses produtos. Então, isto é economia. Hoje, se você quiser ser bem-sucedido, você tem que entender esses princípios básicos da economia. Ou seja, dentro do capitalismo, você tem que produzir o melhor produto ou o melhor serviço possível, produto que você possa produzir em escala ou um serviço que você possa fazer de forma rápida. Esse produto tem que ser distribuído por um canal rápido e esse produto tem que ser desejado. Não adianta você criar um produto
que as pessoas não queiram comprar, ou você saber fazer um serviço que as pessoas não queiram utilizar. Então esta é basicamente a história da economia. Até a próxima!